nossa aula de hoje. Meu nome é Michele Zukovski, eu sou psicóloga, mestre e especialista em educação e trabalho no Instituto Recriar Vidas. Hoje, a nossa aula tem a temática dos fatores biopsicossociais e o consumo de drogas, mas com foco no social e a escola. Qual é o papel da escola nesse contexto social na luta contra as drogas? Iniciando, nós sabemos que valores e cultura são formados durante toda a nossa vida, com um foco especial na nossa primeira infância, quando nós recebemos os primeiros estímulos. E quando retomamos a nossa aula anterior que vimos sobre epigenética, nós vemos como que o ambiente em que a gente cresce influencia muito no nosso neurodesenvolvimento. Cada fase que passamos deixa marcas para o resto da nossa vida. Por isso, é tão importante nós entendermos um pouquinho sobre o desenvolvimento e como aplicar os fatores preventivos e protetivos para as nossas crianças e adolescentes. Já que estamos falando sobre ambiente, vamos conversar um pouquinho mais aprofundado? Ambiente e sociedade estão interligados. Como falamos, o ambiente tem tudo o que nos cerca, inclusive os fatores sociais. Quando nós falamos da sociedade, nós falamos de tudo que ela incorpora, seja a família, a igreja, a escola, até mesmo parques e restaurantes que nós frequentamos. Assim, nós entendemos como que cada pedacinho da nossa sociedade planta em nós questões culturais. E é muito importante entendermos essas questões culturais. Por quê? A cultura é o que nos lembra as nossas crenças, é o que influencia as nossas escolhas, o nosso discernimento de certo e errado, os nossos medos, as tradições, as ideias e até mesmo os nossos sonhos. Os nossos sonhos têm uma influência cultural muito grande. Lembra daquela pergunta? Quem você quer ser quando crescer? Hoje você é um educador, mas eu tenho certeza que talvez você escolheu ser um educador por uma influência de alguém na sua vida. Tudo isso foi passado através da cultura para você. E a cultura está diretamente relacionada com os valores. Inclusive, nós temos alguns autores da psicologia cultural que falam que cultura e valores são praticamente a mesma coisa. A cultura orienta nossas ações, media as nossas relações, nos instrui em nossa concepção de valores e, ao mesmo tempo, os valores são o que sustentam a nossa cultura. Eles mantêm a nossa cultura viva. E dentro disso tudo, nós temos um fator muito especial chamado transferência cultural intergeracional. E nós vemos pela imagem que ela vai e volta. Como, por exemplo, temos um casal de idosos fazendo uma chamada de vídeo. Quem imaginaria que isso seria possível há muito tempo atrás? Enquanto isso, crianças aprendendo brincadeiras que hoje até se tornam esquecidas. Mas é essa transferência que mantém a nossa sociedade viva. Transferências de valores e transferências de cultura, que sustentam o nosso corpo social. Você já parou para pensar por que você age como você age? Vou te dar a resposta. Cultura e valores. Um exemplo muito claro. Nós temos um valor cultural que, em geral, todos nós acreditamos. Mentir é errado. No entanto, você já não contou uma mentirinha aqui e ali? Alguma situação especial, às vezes com seu pai, com a sua mãe, quando você era adolescente, né? Você fala, ai, não posso contar, minha mãe vai brigar comigo, meu pai vai brigar comigo. Ou para uma amiga, quando pergunta se a roupa tá legal, você fala, nossa, tá maravilhosa, mas na verdade você sabe que não tá legal. Enfim, onde foi que você aprendeu que em determinadas situações mentir está ok e em determinadas situações não está ok? Nas suas experiências culturais, no decorrer da sua vida, desenvolvimento e valores. E aí, eu te convido a refletir. Quais culturas e valores a nossa sociedade tem transferido para as novas gerações? Você tem transferido as mesmas culturas que você aprendeu? Você tem se adaptado às novas realidades e feito as crianças refletirem sobre como elas precisam se adaptar ao hoje? Como você tem atuado? E aí, eu vou trazer agora uma questão muito importante. Infelizmente, na nossa sociedade, nós temos valores que levam, que facilitam o uso e abuso das drogas lícitas e ilícitas. Você deve estar imaginando um monte de coisa que muitas vezes está ligada até a preconceitos. Ah, essa criança é pobre, essa criança é isso, é aquilo. Mas espera,
todos nós estamos numa sociedade que pode favorecer a busca pelo uso de drogas. Ou muitas vezes, depois do seu trabalho, quando você está cansadérrimo, você não fala, nossa, vou chegar em casa, vou abrir aquela gelada, dar uma relaxada. Opa, cerveja é o quê? É uma droga lícita. Você aprendeu que nesse contexto está ok. Até mesmo o café, que às vezes a gente toma para dar uma acordada, não deixa de ser uma droga lícita. E agora, vamos ver os valores sociais que incentivam ao uso de drogas. O primeiro deles, que eu acredito que todos nós sofremos em algum ponto da nossa vida, é uma pressão estética. A sociedade coloca sobre nós como nós devemos parecer, como devemos nos comportar, gordo, magro, feio, bonito, cabelo longo, cabelo curto. E tudo isso muitas vezes leva à busca de comprimidos para emagrecer ou a esteroides para ficar musculoso e mais atraente aos olhos da sociedade. A cultura da ostentação. Hoje nós vemos o quanto os nossos adolescentes querem mostrar que podem, que têm um poder aquisitivo. E para isso, às vezes, eles compram uma droga, compram uma cerveja e mostram para os amigos, olha aqui como eu sou o cara, olha aqui como eu estou podendo, como eu já sou grande o suficiente, eu aguento o tranco. A cultura do imediatismo. Infelizmente, a globalização trouxe a nossa falta de paciência. Nós não sabemos mais esperar que as coisas aconteçam no tempo certo. Um exemplo, quando você está com dor de cabeça, você vai tomar uma água, dar uma relaxada do trabalho, dar um cochilinho, ou você já busca logo o medicamento para que essa dor passe logo. É mais comum buscarmos o medicamento, porque ninguém tem tempo de parar. Nós não podemos parar na nossa cultura. O incentivo social ao consumo de drogas lícitas. E esse incentivo ao consumo de drogas lícitas muitas vezes acontece dentro da nossa casa. Nós estamos consumindo drogas lícitas como cigarro e álcool com frequência na frente das nossas crianças? Sabe o que a criança pensa? Nossa, eu quero crescer logo para poder beber uma igual o meu pai, igual a minha mãe. E isso aí já é uma porta de entrada para curiosidade no que mais o mundo pode me oferecer, que vai me trazer prazer. A criminalidade na vizinhança. Bem, nós sabemos que a criminalidade na vizinhança e as drogas têm uma relação de ida e vinda. Quanto maior a criminalidade, maior o consumo de drogas. E quanto maior o consumo de drogas, maior a criminalidade. No entanto, vocês lembram que nós conversamos agora há pouco sobre como o ambiente, a sociedade, tudo isso que eu frequento e estou inserido vai influenciar nas minhas crenças de certo e errado? Quanto maior a facilidade do acesso às drogas, maior a naturalização que eu tenho dentro dessa realidade. Então, para mim, se torna mais comum eu ver uma droga e eu buscar uma droga em determinado momento. E os amigos? Nós conversamos na aula anterior sobre como os adolescentes buscam os grupos agora para poderem se descobrir, os grupos que eles se identificam. E às vezes esses grupos não são os melhores. Esses grupos têm um amigo aqui e outro ali que já faz uso ou que acha legal e quer mostrar. E isso também pode ser uma porta de entrada para que esse adolescente comece a usar drogas. Isso quer dizer que eu tenho que criminalizar os amigos dos meus filhos, dos meus alunos? Não, de forma alguma. Quer dizer que nós temos que trabalhar na questão dos valores, na questão da cultura e como instruir nossas crianças para que eles se afastem ou pelo menos os avisem nessas situações. E assim nós poderemos intervir e evitar que o pior aconteça. Uma coisa é muito importante nós sabermos sobre a adolescência. Transgressões são atos esperados na adolescência, porque assim eles compõem a sua identidade e visão de mundo. Lembra que nós falamos pelo luto com os pais, que os pais não são mais heróis, e também de um aspecto aqui no nosso cérebro, que nós temos uma impulsividade maior na adolescência? Tudo isso leva com que eles façam mais transgressões. E isso os ensina a solidificar os conceitos de certo e errado. Então não se assuste se os seus adolescentes estão fazendo uma coisinha aqui e ali. Converse com eles, instrua-os, traga para perto de você. Cuidado com a forma que você vai conversar com eles, porque às vezes a punição pode mais afastar do que trazer para perto. Diante de tudo isso, como a escola pode agir para prevenir e intervir com alunos que passam por essas situações? Olha, o que eu vou te falar agora talvez não seja muito fácil de aceitar, mas muitas vezes a escola
é um dos fatores que contribui para o uso de drogas. Sim, é difícil a gente ouvir isso, né? Mas como nós tratamos, como nós educamos aqueles alunos que têm uma dificuldade comportamental ou uma dificuldade de aprendizagem? Calma, respira fundo. Não é culpa sua, porque nós educamos como fomos educados. Nós educamos os nossos alunos, nós educamos os nossos filhos como a gente aprendeu, através das vivências com os nossos pais, através das vivências quando nós éramos alunos. A gente não aprendeu a ser professor na faculdade. A faculdade nos deu algumas teorias e algumas técnicas, mas as questões comportamentais a gente aprendeu há muito tempo atrás. E não é assim que a gente educa? Bem, eu me lembro que era comum minhas professoras anotarem o nome no quadro. E todas elas faziam isso. Por quê? Porque faziam isso com elas também. Nós educamos como fomos educados, mas isso não quer dizer que nós não devemos e podemos melhorar. Essa formulazinha aqui, amor mais afetividade, é um segredo maravilhoso para você conseguir, no teu ambiente escolar, transformar a vida dos seus alunos e, inclusive, ajudar na prevenção e na intervenção ao uso de drogas. Quero deixar uma frase muito especial de um dos maiores educadores que nós já tivemos na nossa sociedade, Paulo Freire. E ele diz: não se pode falar de educação sem amor. Uma educação sem amor não cria cidadãos capazes de exercerem sua cidadania, crescerem e modificarem a sua sociedade para melhor. O que nós queremos deixar para nosso futuro? Mas Paulo Freire não é o único que fala sobre o amor e a afetividade na educação. Também temos outro teórico muito conhecido, Vallon. E num artigo das autoras Pereira e Cordeiro, elas trouxeram algumas coisas interessantes sobre Vallon. Uma delas é essa aqui. A afetividade é fundamental na constituição do sujeito. É um instrumento de sobrevivência que propulsiona o funcionamento cognitivo e cria vínculos imediatos. Ué, para que a escola serve se não é para incentivar o nosso cognitivo? A afetividade está a chave para que o seu cognitivo e o cognitivo dos seus alunos cresça ainda mais. Elas, na pesquisa, ainda descobriram isso aqui. Elas consultaram diversas docentes e colocaram que uma parte das docentes destaca os efeitos que a prática afetiva pode acarretar aos discentes, aos alunos. Afirmam que esta norteia na formação de seu próprio caráter. Para elas, a afetividade também tem o poder de ampliar a interação social, solidificar laços de amizade e promover qualidade nos relacionamentos. Quanto maior a qualidade nos relacionamentos, quanto maior e melhor a formação do caráter, mais difícil vai ser com que os meus alunos se envolvam com drogas. Outra coisa interessante que elas colocaram sobre essas professoras, que elas acreditam que a afetividade também age favoravelmente à constituição do indivíduo, ao resgatar ou fortalecer a sua autoestima, ajudá-lo na superação de obstáculos e promoção do seu sucesso. Ora, para que melhor fator protetivo contra as drogas do que resgatar e fortalecer a autoestima, ajudar na superação dos obstáculos das nossas crianças e adolescentes? Uma vez que eu entendo o poder dessa resiliência e que eu posso, eu mereço, eu sou autossuficiente, é mais difícil eu ir pelo que os outros falam e acabar me envolvendo com situações perigosas. Essa citação é muito importante e eu quero que você guarde no seu coração. A relação professor-aluno é de extrema importância para a adaptação na escola, em especial para crianças que possuem dificuldades comportamentais, pois percebe-se que essa relação fornece uma das bases para o desenvolvimento de autorregulação socioemocional e de sentidos autoprotetores na criança, como a concepção de moral, percepção de autoeficiência e de autoestima. Você quer proteger os seus alunos, quer que eles desenvolvam instintos autoprotetores? A afetividade e amor na educação
Não dá para trabalhar na educação sem amor. Não dá para trabalhar na educação sem a afetividade. E é isso que o Instituto Recriar Vidas quer passar para você. Muito obrigada pela sua companhia.